E nós estamos na corrente quebrando a maldição do meio, essa maldição de começar e não terminar, que a maioria das pessoas vive ano após ano, não chegam aos lugares que sabem que Deus tem para suas vidas, porque por alguma emoção, por algum espírito, por algum desânimo, aquilo que começa não é concluído. E nós falamos aqui no primeiro domingo sobre as emoções. Muitas pessoas desanimam de concluir porque os sentimentos ficam aflorados. E toda vez que os seus sentimentos governarem a sua vida estará sem controle. Depois nós falamos aqui, domingo passado, sobre aviva a tua obra, Senhor, no meio. E eu disse que se Deus avivar no meio, a gente chega no fim. E a minha oração foi que a igreja do Laguna se tornasse na igreja mais avivada da cidade de Contagem. Eu vou repetir isso porque parece que essa igreja não veio. Vamos lá, vou falar de novo. E a minha oração foi que Deus fizesse dessa igreja a igreja mais avivada da cidade de Contagem. E eu falei para você da importância de manter uma frequência aonde Deus tem prazer em se manifestar. E essa frequência é uma frequência que tem glória a Deus, essa frequência é uma frequência que tem aleluia. Eu ainda falei que muitas igrejas na Europa hoje, quando as pessoas começam a dormir, um sininho é tocado e aí elas se despertam. E eu falei, aqui na igreja não. O que mantém a nossa igreja desperta é a expectativa de que Deus vai gerar milagres, conquistas, vitórias e um grande avivamento, amém? Então só para o diabo saber que você está vivo, faz barulho de salvação. Aleluia! E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que pode parar você no meio, o mundo espiritual. E para você entender o que eu quero pregar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel 10. Daniel 10. Daniel 10, versículo 2. Se você puder, fica de pé. Mas fica dando aleluia. Irmão, eu preciso de você hoje. Porque nós vamos entrar no mundo espiritual. E uma igreja apagada não entra no mundo espiritual, somente uma igreja acesa, amém? Então fique em oração, fique em intercessão. Fala comigo assim, ó, fala junto comigo, Deus, pode vir, Jesus. Fala comigo assim, pode vir, Jesus. Vamos lá. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Carne, vinho, não entraram na minha boca. E nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Agora vai para o versículo 12. Então um anjo apareceu a Daniel e disse, não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo naqueles dias. Porque a visão ainda para muitos dias, agora vai para 12, 13. Daniel 12, versículo 13. Daniel 12, versículo 13. Vamos ler junto? Vou contar até 3. É para sair do meio, amém, irmão? Amém. Olha o que está escrito, vamos lá. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias.
Você vai ser envergonhado, diabo, hoje. Feche os teus olhos. Senhor, antes de qualquer coisa, eu cubro as paredes dessa igreja com o sangue da vitória. Que o sangue de Jesus esteja presente nesse lugar. E que o nome de Jesus governe esse ambiente. Nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, porque existem coisas que precisam ser reveladas. E nós não iremos deixar, ó Pai, o espírito do tempo prevalecer sobre nós. Nós declaramos nessa noite que a Tua palavra fala e que nós a ouvimos. Eu te peço, meu Deus, os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus e um aleluia, derrama a presença do Teu Espírito Santo para que esse povo saiba que só quem pode bate palma. Você pode se sentar? Agora olha para mim aqui. Irmãos, toda vez, pode se assentar quem quiser, tá? Não precisa ficar em pé não. Toda vez que colocarem diante de você o espiritual e o natural, o espiritual será mais forte. Toda vez que colocarem diante de você o invisível e o visível, o invisível é mais poderoso. Presta atenção no que eu quero te ensinar. Um homem, ele pode contratar uma prostituta visível, mas ele não pode contratar o amor dessa mulher, porque ele é invisível. Um homem pode comprar uma cama visível, mas ele não tem poder para comprar o sono invisível. Então um homem, ele tem condições de ser promovido no seu trabalho, e isso é visível. Mas a paz que ele precisa para permanecer nesse trabalho é invisível. E a maioria das pessoas vive e, enxergando o visível, desconsideram a força do invisível. E é aqui que o diabo nos pega. Por quê? Porque quando eu não enxergo a ação do mal, subentende-se que não está havendo nada. É isso que Daniel está experimentando. O que Daniel está experimentando são cortinas fechadas, mas por trás de cortinas fechadas, movimentos acontecendo. Daniel olha e não vê, porque existe uma cortina de fumaça que separa o mundo natural do mundo espiritual. Mas no mundo espiritual, uma guerra está acontecendo. E eu quero que você entenda uma coisa aqui hoje, para que você saia daqui hoje entendendo aonde Deus quer te levar. Eu conheço muita gente na igreja que há muito tempo não dá um testemunho. E isso deveria ser algo preocupante para todos nós. Porque Jesus disse assim, ó: far-lhe-eis minhas testemunhas. E toda testemunha precisa ter testemunho para dar. Quando você veio para Jesus, o que Jesus te apresentou foi uma nova vida. E quando essa nova vida é apresentada, ela é carregada de testemunhos. Eu mudei, eu fui curado, Deus me libertou, a minha casa se organizou, agora eu sei como guiar a história,
Agora eu sei as amizades que eu preciso ter. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos tira de um império onde as trevas são poder e nos leva para um lugar onde o reino do seu amor é a permanência. Então, quando a gente vem para o reino de Deus, a gente não vem para ter uma vida de triste testemunhos. A gente não vem para ter uma vida estéril, mas a gente vem para demonstrar um Deus que tem vida e uma vida em abundância. Levanta essa mão, fala comigo assim: esse ano eu vou dar grandes testemunhos do que Deus fez na minha vida. Agora escuta o que eu estou declarando para você e recebe isso no seu espírito. Quando Daniel ora, a oração de Daniel sai do mundo físico e ela vai atravessar um lugar chamado regiões celestiais. E a Bíblia vai dizer que naquele lugar existem principados, potestades, hostes celestiais e dominadores. A oração sobe, Deus responde, mas quando a oração desce, no meio do caminho acontece uma batalha. E a batalha é para que aquilo que é realidade no céu, profecia no céu, vontade no céu, como Jesus disse, que seja feita a sua vontade, não se manifeste na terra. Você já reparou que tem muita coisa que o profeta já falou para você que você viveria? Você já reparou que já teve muitas palavras que foram declaradas sobre a sua vida e você sabe que são para a sua vida, porque o Espírito testificou com a sua vida, mas elas ainda não se concretizaram? E na sua cabeça fica uma incógnita: por que a palavra foi liberada, por que ela alcançou meu coração, mas por que ela não se manifesta? E hoje você vai entender. Porque quando o diabo, meu irmão, não pode vencer, e ele não pode nos vencer, e ele não pode prevalecer, a maior arma que ele tem é reter. Durante 21 dias, um principado reteve a vitória que já tinha sido liberada de ser entregue às mãos de Daniel. O Dr. Mike Murdock, ele disse que certa feita ele estava fazendo uma conferência. E nessa conferência ele tinha muitos patrocinadores, apoiadores. Mas todas as portas começaram a se fechar. Aqueles que antes ajudavam, agora nem atendiam. E ele já tinha fechado o contrato para que a conferência acontecesse. E ele começou a se desesperar. E ele disse a Deus: Deus, eu preciso de 6 milhões de dólares para que esse evento aconteça. O Senhor falou comigo que esse evento aconteceria. Eu sei que é para esse evento acontecer. Mas então o que está acontecendo? E Deus falou para ele: Mike Murdock, no céu está acontecendo uma grande guerra nesse exato momento. O diabo está fazendo de tudo para fechar todas as portas, para que haja frustração, cansaço, desânimo, e para que você pare de guerrear essa guerra, para que ele vença, e para que essa conferência não aconteça. E ele diz para Mike Murdock: passe a noite inteira dizendo para o diabo: diabo, libera as minhas finanças. Você não tem autoridade para reter aquilo que o céu declarou que era para a minha vida, para esse tempo. E durante a noite inteira, a única oração que Mike Murdock fazia era: diabo, para de reter o dinheiro que é meu, para de reter as finanças que são minhas, para de reter o projeto de Deus para a minha vida. E ele disse, meu irmão, que a noite foi uma noite nebulosa, difícil, mas que quando chegou o dia, ele começou a receber telefonemas de outros continentes,
Pessoas que nunca tinham falado com ele, lugares que ele nunca tinha ido, pessoas estavam se levantando e dizendo: Deus tocou no meu coração e eu estou liberando uma oferta de $500. O outro dizia: Deus tocou no meu coração e eu estou liberando uma oferta de $1.000. E ele disse que em pouco tempo, tudo aquilo que ele precisava já estava na conta. E é aqui, meu irmão, que eu quero que você entenda. Recebe essa palavra, meu irmão. O diabo, ele quer reter, porque ele sabe que retendo, ele desanima a gente, ele faz o coração da gente duvidar, ele tira a esperança da nossa fé. Mas eu estou aqui dizendo, meu irmão, não vai reter. Esse ano é ano da conquista, esse ano é ano de vitória, esse ano é ano de promessa. E se o diabo está segurando a promessa de Deus para a nossa igreja esse ano, eu estou profetizando: hoje é dia de anjos guerrearem para que a palavra de Deus alcance a nossa história. Repete comigo assim: nada está retido na minha vida. O que está retido na sua vida? A sua saúde está retida? A sua alegria está retida? A paz que Deus colocou sobre você está retido? Mas se tiver, hoje é dia dele largar. Irmãos, o que a gente precisa entender é como o mundo espiritual funciona. E o mundo espiritual funciona como um laço energético, como uma corda. E essa corda, ela precisa ter início e ela precisa ter fim. Como que isso acontece, pastor? Quando eu entro em uma petição, em um clamor, eu ligo a minha alma e o meu espírito ao trono de Deus. E enquanto eu falo, enquanto eu oro, enquanto eu clamo, a conexão está feita. É como uma alimentação. Eu coloco para Deus e Deus devolve para a minha vida. Eu elevo os meus olhos aos montes e o socorro vem do alto. É como se uma conexão acontecesse o tempo todo. E a Bíblia vai dizer então que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no... Mas e se eu paro? E se eu me calo? E se eu me silencio? E se a dúvida entra no meu coração? Eu corto a conexão. E cortando a conexão, eu mato a semente que eu estava gerando. Eu vou repetir isso aqui para você entender, para que você nunca mais pare algo pelo meio do seu caminho. Tudo que você pedir a Deus, quando você abre a sua boca, já alcançou o coração de Deus, já alcançou o trono de Deus. Agora nós vamos ter que passar para a segunda etapa, que é enfrentar aqueles que não querem que nós sejamos testemunhos vivos. Então, meu irmão, quando você para de acreditar na colheita da terra, sua semente começa a morrer no céu. É por isso que Jesus disse: orai sem... Eu vou repetir isso para você entender. É por isso que Jesus disse: orai sem... Fala com a pessoa que está do seu lado: enquanto você ora, Deus guerreia. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: ó, o visível é com você, mas o invisível pode deixar com ele. Ore, manda, estou sentindo Jesus aqui. Agora, o que eu preciso aprender com Daniel? Eu preciso aprender com Daniel o que Daniel entendeu. O que Daniel entendeu é que quando ele orava e o céu estava fechado, o que ele precisava fazer não era desanimar. O que ele precisava fazer era intensificar. Irmão, quem aqui tem família que quer ganhar para Jesus? Levanta a mão. Quem aqui quer ver sua casa salva? Diga eu. Você acha mesmo que o diabo quer que isso aconteça? Ele sabe que se isso acontecer, você vai ter testemunho. E ele trabalha para que não haja nas nossas vidas testemunho, porque o testemunho dá credibilidade à palavra. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que Daniel, quando ele percebe que algo está acontecendo, ainda que ele não entenda, ele intensificou a oração, ele intensificou o jejum e ele intensificou o clamor. Você quer vencer? Quem quer vencer, diga amém. Amém.
Deus te deu armas, irmão. O que acontece é que a gente não acredita nas armas que Deus nos dá, e a gente quer guerrear com as nossas próprias armas. Só que a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra carne, muito menos contra sangue, mas contra demônios que atuam nas regiões. Você está entendendo que quando Jesus falou assim, ó, vocês precisam aprender a jejuar, porque quando vocês jejuam, alguns demônios vão sair. Então, se você consegue jejuar, você tem uma arma, mas se você não consegue jejuar, você perdeu essa arma. Você consegue entender que Jesus disse que a oração pode muito em seus efeitos? Então, quando você ora, você tem uma arma, mas quando você não consegue orar, você perdeu uma arma. Você consegue entender? O que a Bíblia diz quando ela declara, ó, quão bom, agradável é que os irmãos vivam em comunhão, porque quando você está em comunhão, são muitos, mas quando você está fora da comunhão, você está só, e você perdeu mais uma arma. Então, quando eu não consigo perdoar, eu perco uma arma. Quando eu não consigo ser generoso, eu perco outra arma. Quando eu não consigo ler a palavra, eu perco outra arma. E aí, pastor? Que desarmado, meu irmão, ninguém tem coragem de ir para a guerra, mas tem muito crente que tem, e ele está enfrentando guerras espirituais com estratégias humanas, e não é possível vencer um ser espiritual de maneira natural. Do mesmo jeito que eu não consigo alimentar a minha alma, eu não consigo atingir o diabo com as minhas mãos. Mas quando eu entro no reino do Espírito, quando eu entro no reino do Espírito, com as armas que Deus me deu, eu prevaleço. Sabe por quê, meu irmão? Porque as armas que Deus me deu são mais poderosas que as armas que o inferno tem. Olha aqui para mim, me dá uma Bíblia, por favor. Eu preciso de uma Bíblia. Eu vou te mostrar. Obrigado. Isso aqui é a gente. Ou melhor, isso aqui é Deus. E isso aqui é a gente. Quando a gente está no mundo, a gente não tem armas de guerra. É por isso que o diabo coloca o vício, ele coloca o adultério, ele coloca a prostituição, ele faz o que ele quer da vida da gente. Porque ele sabe como atingir a gente, mas a gente não sabe como atingir ele. E quando você vem para a igreja, Deus vai fazer um processo chamado processo de justificação e santificação. O que é esse processo, pastor? Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu entendo quem Deus é na minha vida, mais eu me aprofundo na palavra. E quanto mais eu vou me aprofundando na palavra, menos corpo eu tenho para que o diabo ainda possa me bater. E aí a gente fala, batiza. E aí a gente fala, congrega. E aí a gente fala, não se fira. E aí a gente fala, fique firme. Por quê? Porque toda vez que eu vou me aprofundando na palavra de Deus, eu vou fechando as brechas que o diabo usa para me alcançar. Agora presta atenção, meu irmão. Quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente entrega o nosso coração e a gente decide que Jesus vai ser Senhor e Salvador da nossa vida, Ele faz isso aqui, ó. E agora o diabo vai poder bater o tanto que ele quiser, porque por mais que ele bata em nós, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi ao meu Deus, tu és o meu Senhor e o meu refúgio. Irmão, você está aqui na igreja? Escuta o que eu vou te dizer. Você veio para Deus, você sabe que o diabo é real, você já entendeu isso? Paulo vai dizer para você, coloque sobre você a armadura, porque sem ela,
os dados inflamados de Satanás vão alcançar você. E ele diz, então coloca capacete, coloca escudo, coloca espada, couraça, coloca as sandálias. Por quê? Porque quando eu estou revestido da armadura, eu vou contra o inferno, eu firo o inferno, mas o inferno não me fere. Eu vou repetir isso para você entender. Se tem pentecostal aqui, agora vai ter aleluia, glória. Meu irmão, presta atenção. Nós não fomos chamados para o reino de Deus para que o diabo nos mate. Não. Nós fomos chamados para o reino de Deus para que o reino de Deus avance. E como é que o reino de Deus avança? Com soldados que estão totalmente curados, sarados, entrando nas regiões celestiais e se apossando daquilo que antes pertencia ao inferno. Então, meu irmão, você está aqui. Quando a gente entrega a vida para a gente não tem muito controle da vida. Então o irmão fere a gente, o diabo fere a gente, as circunstâncias ferem a gente. Mas quando a gente entrega a vida para Deus, e a gente reconhece a Deus, e a gente vive debaixo do senhorinho de Deus, agora, meu irmão, ninguém nos toca. A Bíblia diz que o maligno não irá nos tocar. E eu estou liberando essa palavra para a tua vida, meu irmão. Esse ano ninguém vai te ferir, porque Deus já te curou. Esse ano ninguém vai reter, porque Deus já liberou. Esse ano, meu irmão, ninguém vai te jogar para trás, porque o Evangelho está te conduzindo para plataformas de testemunho. O que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é no lugar da vergonha, uma dupla honra. E a glória da segunda casa, do segundo semestre, irá ser maior do que a do primeiro. Levanta a mão para o céu e fala assim, vai ser tudo melhor. Em junho, fala comigo, vai lá em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Escuta o que eu vou te dizer. Quando o diabo para de reter o que Deus tem para a nossa vida, a promessa começa a acontecer, a gente para de ter testemunhos espaçados e a nossa vida passa a ser um testemunho diário. Hoje Deus fez, amanhã Deus vai fazer e depois de amanhã Deus vai fazer. Por quê, meu irmão? Porque Deus tem prazer em ver a sua geração eleita, santa, sacerdócia, reinando nessa terra, governando nessa terra e mostrando quem Deus é. Quem está vivo aqui comigo, diga eu. Agora escuta. Qual que é o problema desse texto? O problema desse texto é que quem trazia a resposta era um anjo mensageiro. Ele queria trazer uma mensagem. E a mensagem que ele ia trazer ia confortar o coração de Daniel e ia anunciar as coisas futuras. Homens e mulheres de Deus, meu irmão, sempre são avisados do que irá acontecer no futuro. Sabe por que a gente suporta um marido desviado, o filho que não é crente, a inconstância de muitas pessoas? Porque a gente entende que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Deus não para no meio do caminho. Aliás, nós estamos aqui porque a cruz ficou vazia no meio. Ele concluiu o que Ele tinha que concluir. Então, quando a gente entende as coisas futuras, a gente suporta as mazelas do presente. O que Satanás não quer? Satanás não quer que a mensagem chegue, porque a mensagem chegando, ela vai gerar avivamento, ela vai gerar despertamento, mas se a mensagem não chega, o povo vive debaixo de frustração. Então o anjo vem trazendo a mensagem, mas a Bíblia diz que havia um principado. Repete comigo esse principado. Irmão, você sabe qual que era a função de um principado, ou qual é a função de um principado? A palavra principado, ela se volta a príncipes. E qual é a função de um príncipe? A função de um príncipe é governo. Então esse principado, ele governava aquela nação. Então esse principado, ele atuava na mente daquela nação. Ele cauterizava a mente daquela nação, ele mantinha aquela nação debaixo de um governo corrupto, debaixo de um povo frustrado e debaixo de um cativeiro vivo. E era isso que o diabo queria dar continuidade. Um povo frustrado, uma nação corrupta e um avivamento que nunca acontecia. Mas quando Daniel começa a orar, e Deus começa a falar do céu, vai ter vitória, Daniel. O cativeiro vai acabar.
A libertação vai chegar. O povo vai ser honrado mais uma vez. A história não acaba com o principado reinando. A história acaba com o Rei dos Reis, Pai da eternidade, governando. Quando a mensagem começa a vir em direção à terra, o principado intervém. Por quê? Porque a mensagem vai alcançar o quê? A mente. E o que governa a mente era o principado. Então ele sabe que se a mensagem chega, a mente muda. Mas se a mensagem não chega, o governo continua. Você está entendendo, meu irmão? Por que a gente ora tanto? E o diabo peleja para que a nossa oração não chegue. Por quê? Porque quando a oração vai e ela volta, Deus traz consolo, Deus traz refrigério. Sabe o que Deus fala para a gente quando a resposta vem? Ele fala assim: não desespera, vai dar certo, não é o fim. O seu filho vai para a igreja, essa luta vai passar, esse momento vai passar. Aquilo que você está vivendo hoje não se compara com aquilo que há de vir. E Deus começa a motivar o teu coração. E na medida que Ele motiva o teu coração, Ele muda a tua mentalidade. E quando Ele muda a tua mentalidade, Ele muda a tua frequência. E quando Ele muda a tua frequência, Ele muda os teus hábitos. E quando Ele muda os teus hábitos, Ele altera o teu comportamento. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo hoje? Você está entendendo o que está acontecendo no ano da conquista? Você pediu muita coisa, você pediu a Deus coisas que são coisas grandes, que vão mudar a tua história, que vão fazer você sair desse lugar de opróbrio, de miséria, de inconstância. Aí o diabo está olhando para você e está falando: você acha mesmo que eu vou deixar isso chegar rápido? Não, eu vou lutar para reter, eu vou levantar principados, eu vou levantar potestades, eu vou fazer de tudo para que no meio do ano você não consiga enxergar poder de alteração na sua vida. Só que a Bíblia fala que em determinado dia, Deus disse: hoje chega. Você pode repetir comigo: hoje chega. Não, fala mais uma vez: a partir de hoje chega. Levanta essa mão para o céu e fala: Satanás, a partir de hoje chega. Eu não vou aceitar um ano com muitas palavras e nenhuma resposta. Repete mais uma vez: Satanás, eu te repreendo e eu declaro que nesse ano nada fica pelo meio. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus manda Miguel. Ao contrário de Gabriel, que está trazendo a mensagem, Miguel não vem com palavras, Miguel vem com espada. Ao contrário de Gabriel, que é um anjo diplomático, Miguel é um anjo de combate. E aí você vai precisar entender uma coisa que pode mudar a sua vida hoje. Nem tudo na vida, irmão, a gente resolve com paz. Às vezes, a violência é a melhor forma de ensinar. E eu vou te mostrar isso de maneira didática. Às vezes você tem um filho e você fala para o seu filho assim: filho, não faz isso. E no outro dia você fala: filho, não faz isso. E na outra semana você fala: filho, não faz isso. E ele nunca te ouve. Aí um dia você perde a paciência, chega e dá um tapa na bunda e fala assim: acabou. Não é não. Ele nunca respeitou a sua conversa. Mas no dia que você deu um tapa na bunda dele, o que ele não conseguia entender na conversa, ele entendeu. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Tem gente na igreja que fica assim, meu irmão, olha, presta atenção. Oh Deus, que vida difícil. Que ano difícil. Oh Deus, que tristeza, eu na igreja, os meus filhos fora da igreja. Oh Deus, misericórdia. Olha Deus, eu faço o meu melhor naquele lugar, ninguém me reconhece. Oh Deus, eu queria tanto chegar naqueles lugares,
sabe, que o pastor fala, que a pregação insinua, eu nunca consigo. Isso é muito bom para conversar. Mas nem sempre a gente resolve as coisas com conversa. Jesus, às vezes, ele era cordeiro, mas em outras vezes, ele era leão. O problema é que só te ensinaram a ser cordeiro, e dizem que crente não pode ser leão, porque crente tem domínio próprio. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, com pessoas, eu preciso mostrar domínio próprio, mas o diabo precisa conhecer a minha ira santa. Solta a minha família agora. Eu não te aceito na minha saúde. A última palavra não é sua. Você não decide a vida da minha casa. Eu não vou ser envergonhado pela sua força. Eu te resisto em nome de Deus. Eu declaro sobre a minha vida poder para te expulsar. Irmão, presta atenção. Sabe por que não tem demônio na sua casa hoje? Não é porque você entrou e começou a conversar. É porque você entrou e passou a guerrear. Deus, essa casa é sua, os cômodos são seus, os meus filhos são teus. E na medida que você começou a guerrear, o diabo entendeu que essa guerra ele não prevaleceria, e ele saiu da tua casa. Eu estou aqui, meu irmão, nessa noite dizendo para você, o tempo de conversar já passou. Jesus veio e disse, em meu nome vocês expulsarão demônios. Então dá uma ordem para esse demônio que está fazendo você parar no meio. Dá uma ordem para esse demônio que está retendo a promessa no meio. Dá uma ordem para esse demônio que está segurando a tua cura no meio e declara, eu não vou sair daqui hoje com mais uma negativa. Eu estou aqui para declarar, há poder no nome de Jesus para te envergonhar, e há poder no sangue de Jesus para te destronar, porque o Pai lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e diante dele todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que só ele é Deus. Repete comigo assim, quando Jesus chegou. Não, melhor, eu falo assim, quando o valente chegou, tudo mudou. Quando o valente chegou, o mundo espiritual voltou para o seu lugar. Quando o valente chegou, a religiosidade voltou para o seu lugar. Quando o valente chegou, a enfermidade voltou para o seu lugar. Porque ele assentou no trono e expôs a vergonha todo o principado, toda a potestade. E Paulo vai dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus desceu no inferno. Irmão, presta atenção. Tem que ser muito macho para entrar no escuro sem saber o que tem lá. Mas tem que ser muito mais macho ainda para entrar no império das trevas, aonde existem miríades de anjos caídos, e entrar sozinho naquele lugar e dizer assim, todo o poder me foi dado, e tomar a chave do inferno e sair de lá sozinho, mas dizer que a vitória não é só dele, a vitória é nossa, porque contra a igreja as portas do inferno nunca prevalecem. Tem alguém aqui para entender? Aleluia! Então eu só quero declarar uma coisa aqui. Tá difícil, meu irmão? Intensifica. Você sabe que Deus tem para a tua vida esse ano? Não esmurece não, intensifica. Usa as armas que você parou de usar.
vai para o monte, abre a Bíblia de madrugada, jejua, chama a gente para te ajudar, porque Gabriel pediu ajuda a Miguel, e você tem que aprender a pedir ajuda a quem pode te socorrer. O que você não pode aceitar é que o inferno paralise o que o céu disse que seria seu. Quem está aqui e sabe que é o ano da conquista, diga eu. Então repete comigo assim: no ano de 2026, eu quebro a maldição das coisas presas. Não, fala mais uma vez: no ano de 2026, eu quebro a maldição dos demônios que seguram a minha vitória. No ano de 2026, eu declaro que eu já liguei no céu e que Deus já ligou na terra. Um ano de testemunhos. Levanta a mão para o céu e fala assim: porque o ano da conquista já chegou, e ele tem o meu nome. Qual é o nome que o ano da conquista tem? Então bate palma e faz barulho aí. Fica de pé no seu lugar e levanta essa mão para o céu. Levanta essa mão para o céu, porque agora nós vamos orar, porque nós não queremos nada retido. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Pode ser que você ore a vida inteira por uma doença, para que ela saia da sua vida e você morra com ela. O que você não tem direito é de desistir de orar pela cura. Porque se Deus disse que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, eu não posso aceitar o que a Bíblia diz que não é meu. Então eu não aceito as enfermidades que estão sobre a minha vida. E eu vou orar até o último dia da minha vida para que Deus tire-as de mim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se Deus disse que você viveria, eu não quero saber a opinião de mais ninguém. O que a gente precisa entender é que toda vez que o diabo consegue colocar o medo, ele colocou também a dúvida, porque o medo mostra uma dúvida. Toda vez que você fala: eu tenho medo, pastor, às vezes de entregar o meu dízimo, a minha oferta e faltar, você está falando: olha, eu tenho dúvida se o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E toda vez que você vem à igreja e você fica assim: pastor, eu estou muito preocupado com os meus filhos, porque eles não querem nada com Deus, você está colocando em dúvida a palavra que diz: então se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E toda vez que você sente a força do inferno vindo sobre você, a frequência caindo, o mal se apoderando, e você diz: olha, eu estou com medo, eu vou chamar alguém para me ajudar, eu não sinto que eu sou capaz, você está quebrando uma palavra que veio sobre a sua vida dizendo: em meu nome vocês expulsarão demônios. É por isso que a Bíblia vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Você está aqui hoje, meu irmão? Uma vez eles tentaram intentar contra o povo de Israel, e eles levantaram os maiores feiticeiros, e eles levantaram os maiores macumbeiros, os homens da magia negra, e colocaram diante desses homens a magia, para que eles pudessem ir contra Israel. Estava tudo preparado. Os magos vão entrar no mundo espiritual e vão prevalecer contra esse povo. Mas sabe o que o mago teve que dizer? Ele teve que dizer: contra esse povo não vale encantamento. Meu irmão, maior é o que está na igreja, maior é o que está na tua vida. O espírito do meio está dizendo para você que você não vai viver, e eu estou dizendo para você: apenas está retido. Assim como a cura de Lázaro estava retida no mundo espiritual, mas quando Jesus chegou, Ele tirou da cartola uma ressurreição. Você pode tirar de hoje, do dia de hoje, o que o diabo está tentando reter: a tua fé. O que o diabo está tentando reter: a tua credulidade, a tua intensidade. Escuta o que eu estou declarando para você: não desanima não. Sabe qual é o problema, irmãos?
Uma vez disseram para um tecladista: por que você toca todos os dias? Ele disse: porque se eu não tocar um dia, eu vou perceber. Mas se eu não tocar uma semana, a minha família vai perceber. Mas se eu não tocar um mês, as nações irão perceber. E essa é a nossa vida com Deus. Quando a gente não ora um dia, só a gente que não percebe. Mas quando a gente para de orar uma semana, um mês, as pessoas que estão perto de nós percebem. E se a gente para de orar por um tempo maior que esse, o mundo espiritual também percebe. É por isso que a Bíblia nos incentiva a vigiar e a orar. Enquanto eu vigio, eu oro, e enquanto eu oro, eu estou vigiando. Você está aqui hoje? Deus disse que era seu ano. Então agora feche os seus olhos e lembra do seu projeto de vida. Lembra do seu projeto de vida. Vamos tocar outra essa não. Vamos tocar aquela que é os reis, os povos, ok? Feche os seus olhos e começa a dizer para Deus: Deus, eu pedi uma casa, eu pedi um carro, eu pedi uma fé, eu pedi um ministério, eu pedi a minha casa na tua presença. E eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração, porque a Bíblia fala que aonde quer que eu me esconda, ali o Senhor está. A palavra de Deus diz que se eu subo no céu, ali tu te encontras, mas se eu vou até o inferno, ali também tu estás. Não existe como nos esconder do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Então o Senhor sabe o que aflige o meu coração. E o Senhor sabe o que tem poder de alegrar também o meu coração. E o diabo está colocando na minha mente que eu não vou viver, mas eu sei que eu posso viver. E eu posso viver porque eu sei quem me prometeu. Oh Deus. Então nessa noite nós entramos no mundo espiritual. E se existe Espírito Santo, meu irmão, também existe espírito de intimidação. Se existe Espírito Santo, também existe espírito de rebeldia. Existe espírito de intimidação. E você precisa aprender a enxergá-los, ainda que eles não estejam diante de você, de maneira palpável. Estão te intimidando, te amedrontando, te acuando. Não aceita. Vai para cima. Mostra para ele que você sabe orar. Sabe o que eu gosto do Evangelho? É porque quando o diabo foi tirar Adão do jardim, ele usou a linguagem. Ele entendeu o código da linguagem e ele conseguiu dissuadir Adão através das palavras. Aí Deus disse: então quando você entende, você influencia. Então quando você entende, você influencia. Então quando você entende, você usurpa. Então ele disse: eu vou dar uma língua que você não vai entender. E como você não vai entender, você não vai poder agir. Ô meu irmão, ora menos em português e ora mais em línguas. Pastor, eu estou na igreja e eu não sou batizado. Sabe por que você não é batizado? Porque você não usa as armas que Deus te deu. Você não ora, não jejua, não paga preço, não sacrifica. Sabe por que você não fala em línguas, meu irmão? Porque você quer tudo para ontem. E você não entende que processo já é vitória. Eu estou me apresentando, eu estou orando, eu estou pagando preço. Já está acontecendo no mundo espiritual. E se você não desanimar e perseverar, o que aconteceu em Pentecostes vai acontecer na tua vida. E a partir do momento que acontecer na sua vida, não é mais você falando a Deus, mas é o próprio Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E eu estou declarando, meu irmão, nesse ano, meu irmão, o diabo não vai saber os planos que Deus tem para o segundo semestre. Porque a nossa igreja vai falar numa língua em que o mundo espiritual não consegue codificar, mas que os céus conseguem. Será que você ainda tem uma palavra na oração, na língua dos anjos para declarar aqui? Se você não fala em línguas, meu irmão, a Bíblia diz que se nós pedirmos, Ele nos daria.
Remanchade vabalabassava namai. Cante amadécia vemadale canta narai. Rubia demasse vanantala. Shemiandaleva canta na badeira macei danai. Rutini amandarei. Rasevash.